tarde, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer a organização do evento aqui pelo espaço que foi cedido para a gente, né? Já fazia um tempo que nós queríamos um espaço para poder conversar com vocês, né? Que são usuários de MikroTik, né? Na rede do IX. Eu sou o Julimar, eu trabalho lá no NIC-BR, na equipe de Engenharia e Infraestrutura do IX. A gente está com um stand também aqui na entrada do evento, então, se vocês quiserem depois conversar com a gente está à disposição de vocês, tá? Bem, vamos lá então. Eu trouxe uma apresentação sobre... eu vou falar um pouquinho do IX, o que é o IX, né? O que significa o IX, trazer alguns dados sobre o IX-BR, mas principalmente falar da diversidade de equipamentos dentro da estrutura do IX, focando um pouco mais na questão dos equipamentos MikroTik, que são equipamentos que, em sua grande maioria, estão presentes por participantes dentro do IX-BR, já que a gente está dentro de um evento de vendor, nada mais indicado do que falar num assunto desse. Bem, para quem não conhece, o IX-BR ele é um projeto do NIC-BR com a outorga do CGI-BR. O IX-BR ele cria pontos de troca de tráfego, Internet Exchanges, dentro do território brasileiro, para troca de tráfego entre sistemas autônomos. É um projeto que existe desde 2004, a gente completou 15 anos recentemente, agora em julho, e o projeto ele passou por algumas modificações. Em 2015, a gente mudou o nome do projeto de PTT-BR para IX-BR, para seguir uma recomendação do Internet Federation, que recomenda padrões para Internet Exchanges no mundo. Aqui é o site do IX-BR, então a gente trocou a layout do site recentemente, né, e está com uma cara um pouco nova aí, né. E para que serve um Internet Exchange? Então, basicamente, vamos imaginar uma situação em que nós temos dois AS, o ASA e o ASB. Os dois AS são aqui de Foz do Iguaçu, e então, geograficamente, eles estão próximos. Só que o ASA, ele contrata trânsito IP de um outro AS, o ASX, e o ASB contra trânsito IP de outro AS, o ASY. E esses dois AS, que são AS, digamos assim, redes maiores, as grandes operadoras, normalmente, eles possuem backbone fora das outras cidades, né? Tem backbone em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Então, quando um usuário do ASA for acessar um conteúdo do ASB, por exemplo, o ASB poderia ser a prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Então, se o ASA é um ISP e tem um usuário querendo acessar esse conteúdo, esse tráfego vai acabar indo para São Paulo e outras localidades, né? Então, isso gera uma latência e um custo elevado, porque você vai passar você está utilizando um link de trânsito que é mais caro do que uma conexão de um Internet Exchange, normalmente. Então, um Internet Exchange vem para resolver isso. Então, uma estrutura onde o ASA e o ASB irão se conectar, e aí, quando o usuário do ASA for acessar o conteúdo do ASB, que seria a prefeitura, esse tráfego vai fluir localmente, sem intermediários. Então, o usuário vai ter uma percepção melhor de tráfego, porque você vai ter uma menor latência, e também você vai ter uma economia de custo. Então, além da qualidade de conexão para o seu usuário, você também vai ter economia de custo, porque você vai deixar de usar uma conexão de trânsito IP para utilizar uma conexão local. Um outro benefício é que, num exemplo do ASB perder conexão com o ASY, ele pode contratar trânsito emergencial, trânsito IP do ASA por dentro do IX-BR, através de VLANs bilaterais. Então, isso é comum de acontecer, né? Provedores, às vezes, ficam sem conexão por algum motivo, e aí você contrata um trânsito IP emergencial por dentro do IX, que costuma ser um trânsito mais barato, um trânsito IP, já que você não tem um custo de conexão física. E um outro benefício, eu acho que mais atraente para a maioria aqui,
são as CDNs. Só que as CDNs elas estão presentes normalmente em PTTs maiores. Então a gente vai falar um pouquinho dos PTTs grandes aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre, são os 4 maiores. Então nessas localidades as CDNs costumam se conectar e você vai ter esse conteúdo. Em localidades menores, você só vai ter conteúdo se elas se conectarem ou se existir uma empresa, algum ISP que tenha cache e que faça algum peering privado com o participante dentro do IX para poder fazer essa troca de cache por dentro do IX. De outra maneira, o principal benefício é realmente só o tráfego local. Em 2004, o projeto atendia 3 cidades, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, no start do projeto, era isso que a gente atendia. E, atualmente, nós estamos atendendo 31 cidades espalhadas pelo Brasil, 2 em processo de ativação bem próximo de se concluir. E cada Internet Exchange é um ponto de troca de tráfego isolado. Então, quem está conectado em Foz do Iguaçu troca tráfego com quem está conectado em Foz do Iguaçu e não troca tráfego, por exemplo, com quem está em São Paulo. Aqui é um slide que mostra um resumo de todos os benefícios que você vai ter de um Internet Exchange maduro. O que é um Internet Exchange maduro? Um Internet Exchange que já tem bastante conteúdo e bastante número de participantes. Então, nesses locais, você vai encontrar opção de trânsito IP para você comprar, você vai encontrar conteúdo das CDNs, você pode fazer peering com algumas redes, e também existem algumas empresas, algumas operadoras de longa distância, que têm backbone espalhados pelo Brasil e transportam sistemas autônomos para aquele determinado Internet Exchange. Dentro do XBR, você vai encontrar participantes, que são os AS, conectados com seus roteadores dentro dos PICs, que são os pontos de interconexão do XBR, que são as empresas que hospedam os equipamentos do NIC. E você vai ter a figura dos SICs, que são as conexões compartilhadas por 2 ou mais participantes numa única porta ou mais 2 portas agregadas. O que eu queria ressaltar aqui é que cada participante pode ou não utilizar um determinado vendor. Então, normalmente, o participante vai utilizar o vendor que ele acredita que vai atender a necessidade dele. E cada participante pode ter 2 ou mais conexões. Então, se ele quiser fazer uma redundância ou um balanceamento, ele pode ter mais de 2 conexões. E ele pode necessariamente utilizar um roteador de um vendor A ou B, ou pode utilizar roteadores da mesma marca, do mesmo fabricante. Isso fica a critério do próprio participante. Mas eu coloquei esse slide porque a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aqui mais para frente. Hoje, no Brasil, nós temos 7.306 sistemas autônomos espalhados no Brasil. E se a gente reparar, a criação de novos Internet Exchange segue a densidade de sistemas autônomos. Então, onde nós temos sistemas autônomos, é onde normalmente você vai criar um ponto de troca de tráfego. É claro que isso não é uma regra, então não é um único ponto, já que outros pontos são também verificados, porque não adianta você ter sistemas autônomos, só que se eles não quiserem trocar tráfego. Então, outros pontos também são levados em consideração na criação de novos pontos. Aqui é um gráfico em pizza das 31 localidades do XBR. A parte azul representa o maior Internet Exchange nosso, do XBR, que é o de São Paulo. Nós temos 3.549 AS conectados e ASNs únicos, ou seja, ASNs que não se repetem, são 2.485. Então, se nós temos 7.000 AS espalhados pelo Brasil e 2.400 conectados, então a gente tem que menos da metade da base do registro BR hoje de ASNs conectados em algum ponto de troca de tráfego. Aqui é um gráfico das 4 maiores localidades no quesito número de participantes. Então, mostra um crescimento desde quando a gente começou a coletar esses dados, em 2015, até hoje. E vale lembrar que cada participante vai representar pelo menos um roteador na nossa estrutura. Então, aqui nós temos o gráfico de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza. Aqui é o gráfico do o nosso pico de tráfego diário, do agregado total das 31 localidades.
A gente está aí na expectativa de atingir 8 terabits de pico de tráfego diário. Então, a gente está aí bem contente, estamos aí na expectativa, né, de atingir essa marca muito em breve. E em questão de Internet Exchanges no mundo, o IXBR de São Paulo ele é o maior número de redes conectadas, número de participantes. Nós temos 1.750 ICNs conectados lá em São Paulo. O D6, que é o PTT de Frankfurt, tem 910 ICNs, o Lynx com 893, o AMZX de Amsterdã com 865 ICNs e o MSKIX de Moscou com 473 redes conectadas. Então, a abordagem desse trabalho, depois de feita essa introdução inicial sobre o X, é fazer uma análise dos roteadores conectados nas 4 maiores localidades do XBR. Então, a gente vai falar de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza. Como que a gente fez esse estudo? A gente levantou os MACs presentes na VLAN do ATM V4 dessas localidades. Então, levantamos os MACs presentes nessa VLAN da troca de tráfego. E, com essa informação, nós consultamos esses MACs no site do I3E, que faz o registro de MAC address para as empresas. E a gente conseguiu alguns dados que eu vou apresentar agora. Então, em São Paulo, nós temos 1.750 participantes, 1.778 routers conectados e 42 vendors diferentes dentro do XBR de São Paulo. Rio de Janeiro, nós temos 335 participantes, 377 routers conectados e 31 vendors diferentes. Porto Alegre, aqui esse dado ficou um pouco estranho, eu ainda vou confirmar ele, porque está dando um número maior de participante e um número menor de roteador, né? Então, eu acredito que esse número talvez esteja errado, porque tenha participante que foi desativado ou que não esteja no ATM. Pelo menos é a minha suposição. Então, Porto Alegre teria 206 participantes, 187 routers conectados e 16 vendors diferentes. Fortaleza, com 198 participantes, 235 routers e 15 vendors diferentes. Aqui é uma tabela do top 10 de vendors dentro do XBR de São Paulo. Então, como a gente está num evento de vendor, né, da MikroTik, no caso, a gente resolveu não colocar quais são esses vendors, né? Então, a gente só colocou o que é Routerbird, o que é MikroTik, tá? E vocês vão ver que nas 4 localidades a maior presença de MikroTiks nas 4 localidades são de equipamentos da MikroTik. Então, em São Paulo, nós temos lá 600 roteadores conectados, Routerbird, que representa 33% dos participantes. Em segundo colocado, nós temos um vendor A, a gente numerou por sigla, então vocês não façam associações com outros vendors, que talvez não vai dar certo essas associações. Talvez no futuro a gente possa divulgar esses dados, tá, pessoal? 411 roteadores, então, do vendor A, que representa 23%. O terceiro colocado é a preferência de 15% dos participantes do XBR, 274 roteadores conectados. E o vendor C tem 170 roteadores de participantes conectados, com 9% do total aí. Aqui é um gráfico em pizza que mostra cada vendor. A parte azul representa os equipamentos MikroTik dentro do XBR de São Paulo. E a gente vai ver que nos próximos slides eu vou falar das outras localidades, os dados são muito parecidos. Principalmente o gráfico em pizza é muito parecido. Parece até cópia de um gráfico do outro. No Rio de Janeiro, então, nós temos 115 roteadores MikroTik, que representa 30% dos participantes conectados. O vendor A tem 82 roteadores de preferência de participantes, com 21%. O vendor B, com 53 roteadores conectados, 14%. O vendor C, 48 roteadores, representando 12%. O gráfico em pizza do Rio de Janeiro. Você pode ver que é bem parecido mesmo. Porto Alegre, então, nós temos 69 Routerbirds conectados, 36% dos participantes utilizam esse tipo de equipamento. O vendor A
é preferência de 31% dos participantes, com 16%. O vendor B tem 28 roteadores utilizados por participantes, 14%. E o vendor C, com 22 roteadores conectados, 11%. E aqui é o gráfico de Porto Alegre. Em Fortaleza tem um dado um pouco diferente. O segundo colocado está mais próximo da MikroTik, no caso, né? Então, lá, o Router Bird ainda é a preferência dos participantes conectados, com 61 roteadores e 25% dos participantes utilizando esse tipo de equipamento. E o segundo colocado, o vendedor A, tem 53 roteadores conectados, com 22%. O vendedor B, 43 roteadores, 18%. E o vendedor C, com 30 roteadores conectados, 12%. E aqui é o gráfico de Fortaleza também. O que acontece? Devido à diversidade de equipamentos, né, como a gente tem muito equipamento diferente conectado, o IX tem algumas proteções, né? Então, a gente tem algumas proteções de rede, né? E a gente tem um equipamento chamado coletor. O que o coletor faz? O coletor ele fica conectado na vela do ATMV4, escutando a rede, e ele fica alertando sobre tráfegos não permitidos dentro do XBR. Então, eu listei alguns deles aqui que a gente costuma ver. Protocolos proprietários de coberta de vizinhança, por exemplo. Tráfego não ARP, por exemplo, tráfego DHCP na VLAN do ATM. Tráfego IPv6 na VLAN do ATMV4, ou vice-versa, tráfego IPv4 na VLAN do ATMV6. Pacotes de Router Solicitation e Router Advertisement. Pacotes IGMP e USPF. E também casos de proxy ARP habilitado na interface do participante que está conectada ao XBR. E aí, quando o coletor levanta esses dados, ele passa isso para o nosso NOC de nível 1, e esse NOC abre chamado com os participantes para a remoção desse tráfego não permitido. Então, a gente abre ticket diariamente disso. Eu deixei aqui um link sobre as regras do IX e os tráfegos que são permitidos ou não permitidos dentro do IX. A gente tem um documento público, caso vocês queiram consultar depois. Referente à MikroTik, quais são os tráfegos não permitidos que a gente mais vê proveniente de participantes do XBR? Principalmente MMDP, que é o protocolo de descoberta de vizinhança do MikroTik, Router Solicitation e Router Advertisement. E um ponto interessante que o nosso NOC levantou para a gente é que a gente percebeu que a cada atualização de versão do roteador, esses parâmetros que são setados por default, habilitados, eles voltam para default. Então, eu notifico um participante hoje, ele desabilita, aí resolve. Aí amanhã ele atualiza a versão, o tráfego volta. Né? Então, a gente queria pedir uma ajuda para vocês que são usuários de MikroTik, que estão no XBR, para se atentar nesses parâmetros, para que a gente possa ter a rede um pouquinho mais limpa. Aqui, eu peguei 2 prints do nosso monitoramento dos ABICs, um sobre MMDP, não sei se está muito claro aí para vocês, eu espero que esteja, mas eu acho que a apresentação vai ficar disponível online depois. A gente ocultou o MAC de origem, para não expor o participante que estava fazendo isso, mas a gente, na primeira tela tem o MMDP, tráfego MMDP, e na tela de baixo nós temos tráfego de Router Advertisement e IGMP habilitado no participante de baixo da tela aí. Algumas conclusões que a gente tem desse trabalho e de outros levantamentos que a gente tem feito. Como a gente tem muito fornecedor, então, diferente, a gente trabalha com isso, porque cada participante vai acabar utilizando o roteador que acredita ser melhor para ele. Né? Então, o importante é que isso não afete um participante A ou participante B, que todos possam utilizar a rede de maneira adequada. E a gente percebe a necessidade de conhecimento de várias plataformas. Então, por exemplo, eu não sou especialista em MikroTik, mas um conhecimento básico a gente acaba adquirindo, porque a gente acaba dando suporte para o pessoal. Às vezes até vocês acabam ensinando a gente a fazer alguma coisa ou outra. Né? Então, isso é muito interessante, não só com MikroTik, com outros vendors também.
A gente tem proteções, estão na rede para isso, né? Para fazer com que a rede fique protegida. E é interessante ver essa interoperabilidade de equipamentos, né? Então, mais de 40, 50 fabricantes diferentes e a coisa funciona, né? É bem interessante. Nós temos também um ambiente de quarentena, então, em casos que o participante não consiga resolver o tráfego inadequado e não consiga remover de jeito nenhum, a gente tentou orientar, a gente tem uma quarentena que a gente possa colocar esse participante em quarentena para testar e fazer testes mais apurados e orientá-lo. E também a gente costuma fazer acompanhamentos, a gente costuma participar de fóruns, né, como esse aqui da MikroTik, fóruns de vendors, né, para a gente adquirir um pouco de erros conhecidos e bugs de equipamentos, né. Então, a gente acha muito importante esse trabalho. Basicamente, era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que tenha sobrado um tempo para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas antes de encerrar, eu queria deixar um convite para vocês. Agora, no início de segunda semana de dezembro, a gente vai ter a 9ª semana da infraestrutura. É um evento grande do NIC-BR, ocorre todo ano, não sei se todos conhecem. Para quem não conhece, eu deixo o convite. Dia 10 e 11 de dezembro vai ocorrer o IX Fórum, ou seja, 2 dias que a gente vai tratar de questões sobre o IXBR e de Internet Exchanges. Então, é uma oportunidade de vocês trocarem experiências, fazerem network. Existem palestras de alto nível técnico, tá? E é um evento gratuito, mantido pelo NIC e pelo CGIBR. Então, a gente espera vê-los em São Paulo, se for possível. Se vocês não puderem ir a São Paulo, existe a transmissão remota via internet. Eu espero que vocês possam também acompanhar, tá bom? É isso. Se eu tiver tempo para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Olá, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Bom, Julimar. Na verdade, não é uma pergunta, é reforçar uma recomendação, além das que você já comentou, que o MikroTik, por default, o MikroTik, o RouterOS é uma caixa que é feita para usar em diversos aspectos. Por exemplo, ele é feito para usar em hotspot, certo? É o mesmo software. E para se usar em hotspot, por exemplo, o tempo de ARP é interessante que esteja baixo para que eu identifique que o usuário morreu, certo? É uma das formas de eu identificar que o usuário morreu. Mas no IX, onde você tem 2.000 participantes, e são sempre os mesmos 2.000 participantes, deixar o ARP timeout em 30 segundos faz uma sujeira grande na rede, né? Isso já foi comentado no passado algumas vezes, né? Então, tem umas configurações, a gente até tem essas informações em alguns lugares, um deles é na wiki do BPF, que se ajuste o tempo o ARP timeout da interface ligada ao IXBR, da VLAN, para 4 ou 6 horas, ao invés de 30 segundos. Então, é só um complemento à informação que o Julimar já tinha colocado aí. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. É muito bem lembrado esse ponto, que realmente eu esqueci de colocar na apresentação. Realmente isso é muito importante mesmo. Obrigado. Obrigado, pessoal.